Pode ir. Oi, eu só quero os nucleotídeos e os nucleosídeos. Começando então com os nucleosídeos. Os nucleotídeos são unidades básicas da estrutura do DNA e do RNA, essenciais para a transmissão e expressão da informação genética. Cada nucleotídeo é composto por 3 componentes principais: uma base nitrogenada, um açúcar de 5 carbonos pentose e um grupo fosfato. As bases nitrogenadas podem ser divididas em 2 tipos: as purinas, adenina e guanina, e pirimidinas, citosina, timina, DNA e a pentose e a ribose, no caso do RNA, e a desoxirribose no DNA. O grupo fosfato está ligado à pentose e pode ser simples, mono ou duplo, di. A ligação entre nucleotídeos ocorre através de ligação fosfodiéster, que conectam o grupo fosfato de um nucleotídeo ao carbono 3 da pentose do próximo nucleotídeo. Isso forma uma cadeia ao carbono 3 da pentose do próximo nucleotídeo. Isso forma uma cadeia polinucleotídica, que é a espinha dorsal do DNA ou RNA. Agora vamos falar sobre RNA. O DNA possui dupla hélice, RNA uma. As bases purinas são encontradas nas duas, porém as bases pirimidinas ficam divididas em timina, com o DNA, e a uracila, com o RNA. Nucleotídeo versus nucleosídeos. A diferença do nucleotídeo e do nucleosídeo é que o nucleosídeo não possui grupo fosfato. Vamos falar sobre as funções. Os nucleotídeos desempenham diversas funções vitais em organismos vivos. 1. Armazenamento e transmissão de informação genética. Nos ácidos nucleicos, DNA e RNA, os nucleotídeos codificam a informação genética que determina as características hereditárias dos organismos. A sequência de nucleotídeos no DNA carrega as instruções para a síntese de proteínas, essenciais para a estrutura e funcionamento das células. 2. Síntese de proteínas. Através do processo de transcrição, o DNA serve como molde para a síntese de RNA mensageiro, que é composto por sequências de nucleotídeos complementares. O mRNA, por sua vez, atua como um guia para a síntese de proteínas durante a tradução. 3. Transferência de energia. Nucleotídeos como o ATP, adenosina trifosfato, são vitais para o armazenamento e transferência de energia dentro das células. O ATP é uma molécula carregada de energia, frequentemente referida como a moeda energética das células, pois fornece a energia necessária para muitos processos celulares. 4. Regulação de reações bioquímicas. Nucleotídeos desempenham papéis regulatórios em várias vias bioquímicas, por exemplo, o CAMP, adenosina monofosfato cíclico. Atua como um segundo mensageiro intracelular, transmitindo sinais em resposta a estímulos externos e controlando várias reações celulares. 5. Componentes estruturais. Além de formar os ácidos nucleicos, os nucleotídeos também desempenham funções estruturais, por exemplo, o coenzima NAD+, nicotinamida adenina
nucleotídeo. É um importante transportador de elétrons nas reações de oxirredução. 6. Catálise enzimática. Alguns nucleotídeos modificados, como o coenzima FAD, flavina adenina dinucleotídeo, participam diretamente de reações enzimáticas, atuando como grupos protéticos que ajudam as enzimas a catalisar reações químicas específicas. 7. Sinalização celular. Nucleotídeos também desempenham papéis na sinalização celular, como na comunicação entre células e na regulação de processos como a divisão celular e a resposta imune. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o DNA e a química forense. O DNA é a amostra biológica ideal para análises forenses, devido ao armazenamento do código genético que revela o perfil de cada indivíduo como único. Como uma das principais amostras, nós temos o sangue. É o vestígio mais frequente em locais de crime contra a vida, como homicídio, suicídio e nos crimes de lesão corporal. Pode ser encontrado em diversas formas: líquida, coagulada ou seca. A individualização do sangue se dá por um conjunto de análises como o tipo de sanguíneo, fator ABO e RH. A saliva é um vestígio que normalmente é encontrado em locais de crimes que envolvem homicídio, agressão ou crimes contra a dignidade sexual. Detecta-se geralmente em marcas de mordida, cigarro, copos, garrafa, talheres, cartas, envelope, entre outros. A identificação é feita por exames químicos, pela pesquisa de sulfocianato de potássio e a enzima petialina, além de métodos físicos usados a fluorescência da amilase. O sêmen é encontrado em locais de crime contra a dignidade sexual, como estupro. Os ossos e os dentes são os vestígios biológicos mais analisados em casos de acidentes aéreos, catástrofes ambientais, explosões e outros desastres em massa, no qual a identificação humana por métodos convencionais fica prejudicada. Em pelos e cabelos são feitas análises macroscópicas que verificam as características externas do fio, como forma, cor, comprimento, textura, presença ou ausência de raiz. Já a análise microscópica pode ser determinado se é pela fibra, se é a origem animal ou humana, a presença de tratamento químico, presença de danos e doenças, e também da onde aquele pelo ou cabelo é. Agora nós vamos falar um pouco sobre as técnicas moleculares. Reação em cadeia da polimerase. O PSR compreende a amplificação artificial seletiva de uma região alvo de estudo DNA, ou seja, um marcador molecular. Essa técnica envolve 3 etapas que são repetidas em vários ciclos. A primeira etapa é a desnaturação, a segunda ocorre o anelamento, onde um par de iniciadores complementares se ligam a uma região específica do DNA. E a terceira e última etapa é a extensão catalisada pela enzima termoestável DNA polimerase, que sintetiza novas fitas de DNA. O sequenciamento da nova geração. Essa técnica permite a investigação simultânea de milhões de fragmentos de DNA, o que produz um grande volume de resultado
em um menor tempo comparado aos outros sequenciamentos. A técnica permite sequenciar as bases nitrogenadas de uma molécula de DNA. Isso possibilita a detectação de variações genéticas que são estudadas em diversas áreas da genética humana, como no diagnóstico de polimorfismo de interesse médico e na genética forense. E o SNP o polimorfismo de nucleotídeo único, consiste na variação de uma base nitrogenada em determinada posição da sequência genômica. São marcadores bialélicos que possuem apenas 2 alelos possíveis. Os fragmentos analisados são menores, assim é um marcador ideal para amostras de DNA que estão muito degradadas. A baixa taxa de mutação permite a utilização de novas técnicas e da automatização do processo. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção.